Paz do Senhor, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas aqui à nossa live fundamentada na palavra. Seja muito bem-vinda aqui. Hoje nós vamos falar sobre Lia. Sejam muito bem-vindas aqui à nossa live fundamentada na palavra. Vamos para mais um tempo de palavra e de desenvolvimento falando dessa mulher chamada Lia. Tenho certeza que vocês já ouviram essa história, já conhecem um pouco dessa história, porque ela é muito conhecida como a mulher que foi rejeitada, a mulher que foi desprezada. E estaremos aqui hoje falando dessa mulher. Então, seja bem-vinda à live fundamentada na palavra. Nós iremos orar e dar início à nossa palavra de hoje. Enquanto isso, você pode ir encaminhando essa palavra para alguém, abençoando a vida de alguém, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Compartilhe essa palavra com alguém, envie essa palavra para sua amiga, para sua irmã, e vamos juntas crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Vamos orar e vamos iniciar aqui a nossa palavra em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, exaltar teu santo nome, Jesus. Queremos declarar, Deus, que somos completamente dependentes do Senhor. Pai, fala conosco hoje, fala conosco nessa palavra, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, em nome de Jesus, Deus. Nos ensina nessa noite, Deus. Nos trata nessa noite, nos forja nessa noite, nos alinha nessa noite, Pai. Fala conosco de uma forma especial, única, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha habitar em nosso meio. Que o Senhor esteja em nome de Jesus no nosso lar, Deus. Eu não sei onde as minhas irmãs estão agora, mas que esse ambiente seja tomado pela glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Deus. Em nome de Jesus, fica conosco. Que a nossa mente nessa noite, Deus, seja transformada, seja curada. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, Espírito Santo. Nos cura, trata o nosso caráter. Pai, se revela na nossa vida, se manifeste em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo entre nós. Fica conosco. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos esse momento da palavra nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Minhas irmãs, vamos fazer a nossa leitura aqui em Gênesis 29. É onde vai começar a contar a história dessa mulher. Breve, mas tudo vai começar aqui. Gênesis capítulo 29. Vamos ler aqui no versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e lhe deu o nome Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Nessa parte aqui, até esse versículo 35, ela parou de ter filhos, depois ela vai ter mais. Aqui começa, minhas irmãs. Claro que começa um pouco antes, porque Lia foi dada a Jacó, antes de Raquel. Jacó, ele queria casar com Raquel. Jacó era apaixonado por Raquel.
Só que Lia foi dada a Jacó no lugar de Raquel, porque não era costume que a filha mais nova se casasse antes da filha mais velha. Então, ela foi dada a Jacó porque ela era a filha mais velha. E a Bíblia vai nos dizer também que Lia, ela tinha os olhos meigos. Lá no versículo de número 17. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, formosa de rosto e de corpo. Raquel era muito bonita, enquanto Lia era uma mulher de olhos, alguns vão dizer que eram olhos tenros, outros vão dizer que eram olhos meigos, outros vão dizer que eram olhos sem brilho. Então, cada versão vai falar algo sobre os olhos de Lia. Então, nós já temos aqui uma referência sobre Lia. Ela era uma mulher de olhos meigos. Ela era uma mulher de olhos humildes. Era uma mulher humilde, vamos colocar assim, que Lia, ela era uma mulher mais humilde, bem mais humilde do que a sua irmã Raquel, porque a Raquel, ela roubava a cena. Onde ela chegava, ela brilhava. A Raquel era muito bonita. Então, era uma presença muito forte. Raquel tinha uma presença muito impactante. Enquanto Lia, não. Lia era mais simples, né? Lia tinha esse olhar, né? Esse olhar meigo. Só que antes, minhas irmãs, de nós entrarmos nessa parte da história e falar sobre a rejeição de Lia, falar sobre esse desprezo de Lia, né, que todo mundo aguarda esse momento da história, porque há algumas identificações com essa parte da história. Algumas pessoas, elas vão se identificar com Lia exatamente porque está escrito que Lia era desprezada. Então, a pessoa que se sente um pouco desprezada, obviamente, ela vai sim se conectar com essa parte da história. Só que nessa noite eu não vou te contar apenas a parte ruim, mas eu vou te contar também a parte muito boa da história. Porque nós precisamos entender que já foi feita uma obra na cruz por mim e por você. Nós precisamos compreender que nada vai ficar do jeito que está. Nós precisamos entender que vai ter dor, mas também vai ter ganho, vai ter dor, mas também vai ter uma vitória, vai ter dor, mas vamos vencer o processo, vai ter dor, mas vai ter propósito, vai ter dor, mas vai ter crescimento, e assim nós iremos evoluindo e caminhando na presença do Senhor. Então hoje eu não vou te contar apenas a parte onde Lia foi rejeitada. Eu não quero trazer para vocês aqui apenas a parte dessa rejeição, dessa marca e dessa dor, mas também trazer para todas vocês a parte da cura. Porque para toda dor, minha irmã, existe uma cura. Para todo sentimento, existe uma cura. Então eu quero também te ensinar nessa noite que os nossos olhos também não podem ficar apenas numa marca e numa dor, mas os nossos olhos também precisam estar na solução, na cura, na transformação, na palavra do Senhor. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui muito importantes. Mas antes de nós entrarmos nesse contexto todo, eu achei por bem trazer aqui para vocês, a diferença entre desprezo e rejeição. É muito importante nós nos situarmos e compreender uma coisa da outra coisa. Porque muitas pessoas acham que são rejeitadas e elas não sabem nem o que é ser rejeitada. Muitas pessoas pensam que são desprezadas, mas elas não sabem nem o que é ser desprezada. Então é muito importante nós esclarecermos aqui o significado do desprezo e da rejeição. Então, se você quiser anotar, você começa a anotar aí a diferença entre a rejeição e o desprezo. Começando pela rejeição. Rejeição vem de rejeitar, que é não aceitar alguém ou algo. Isso é rejeição. A essência da rejeição está ligada à falta de acolhimento. É quando uma pessoa quer ser amada, aceita ou escolhida, mas infelizmente não é.
Essa é a essência da rejeição. E qual é o efeito emocional da rejeição? Gera dor de abandono, sentimento de não ser o bastante. E aí essa pessoa começa a buscar aprovação, porque ela não se sente o bastante para as pessoas. Então ela começa a ter uma vida onde o objetivo dela é buscar a aprovação de alguém. Esse desejo de pertencimento, eu preciso pertencer a algo, a alguém, eu preciso correr atrás, eu preciso conquistar, eu preciso dar um jeito, eu preciso ser amada e eu tenho que fazer alguma coisa para ser amada, eu preciso ser escolhida e preciso fazer alguma coisa para ser escolhida. Então a pessoa que é rejeitada, infelizmente, ela tem esse desejo de pertencer a lugares, pertencer a relacionamentos, os ambientes, pertencimento de uma forma geral. Então, nós precisamos compreender essa questão da rejeição. E o que seria o desprezo? O desprezo vem de desprezar, que é menosprezar. Tratar alguém com desdém, tratar alguém com inferioridade, isso é desprezar uma pessoa. Quando você começa a tratar essa pessoa com um desdém, quando você começa a tratar essa pessoa como uma inferioridade, essa pessoa ela é inferior a mim, essa pessoa é inferior a coisa tal, aí você vai estar desprezando essa pessoa. E qual é a essência do desprezo? Está ligado à falta de valor. É quando alguém vê o outro como insignificante, sem importância. Quando eu desprezo alguém, eu estou falando para essa pessoa que ela é insignificante para mim. Quando eu desprezo uma pessoa, eu digo para ela que, olha só, pessoa, você não tem importância para mim. E é por isso que eu te desprezo, porque é irrelevante, não tem importância. A pessoa que despreza o outro, a pessoa que é desprezada, ela vai sofrer zombarias. Vão zombar dela porque é uma forma de desprezar aquela pessoa, é uma forma de desprezar a presença daquela pessoa. A pessoa que sofre desprezo, ela é uma pessoa que é ignorada, as pessoas ignoram ela, fazem de conta que não veem ela, não olham para a cara dela, não cumprimentam ela, despreza mesmo, na cara dura. A pessoa que é desprezada, ela é completamente tratada com arrogância. As pessoas tratam com arrogância. Então, olha quantas coisas significam o desprezo e quantas coisas também significam a rejeição. Por que eu estou te explicando essa parte? Porque é muito importante você, antes de se conectar com uma história, você avaliar aquela história, você buscar o significado daquilo para você não se colocar num lugar onde não tem necessidade. Muitas pessoas se colocam em um lugar que não deveriam se colocar. Mas sem pesquisar, sem entender, sem compreender, elas colocam sobre elas mesmas um fardo pesado demais. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, buscar a origem, buscar o significado das coisas, das palavras, para ver se literalmente, se realmente há uma conexão com a nossa vida. Porque senão, minhas irmãs, nós nos colocamos numa bancada que não tem uma gota de necessidade. Muitas mulheres estão nos banquinhos de coisas que são desnecessárias demais. Muitas mulheres se colocaram no banquinho do desprezo sem saber o que é ser desprezada. Às vezes não está sendo desprezada. Muitas mulheres se colocaram no banquinho da rejeição e às vezes não estão sendo rejeitadas. Em alguns momentos existem ruídos de comunicação. Então nós precisamos compreender, minhas irmãs, tendo os olhos espirituais abertos, tendo maturidade. Nós não precisamos nos apressar em colocar em nós um rótulo, um título. Não.
Precisamos compreender a raiz das coisas. São completamente diferentes, Thalita. A rejeição é uma coisa, o desprezo é uma outra coisa. Mas elas possuem um sentido muito parecido, mas há significados diferentes. E uma pessoa que foi rejeitada na Bíblia, uma pessoa que foi desprezada na Bíblia, que está escrito em Isaías 53:3, Jesus. Jesus foi um homem completamente desprezado, rejeitado entre os homens. Ou seja, além de não ser aceito, foi considerado sem valor. O nosso Jesus passou por isso. O nosso Jesus foi desprezado. O nosso Jesus foi considerado um homem sem valor. Isso é só para você entender a situação. O desprezo fere o valor. O desprezo fere a dignidade da pessoa. O desprezo, ela tem essa ação imediata de ferir o valor da pessoa. O desprezo tenta ferir a dignidade da pessoa. O desprezo é algo muito sério, irmãos. E quando eu estava lendo essa palavra, pensando nessa palavra, meditando nessa palavra, eu também fiquei me avaliando, porque é muito simples a gente se sentir rejeitada ou desprezada, mas nós também precisamos avaliar se nós não estamos rejeitando ou desprezando pessoas. São reflexões. Nós não podemos pegar a Bíblia e ferir o texto, forçar o texto. Nós temos que ver de um todo, tendo os olhos abertos para tudo que está sendo dito, tudo que está sendo ensinado. E não adequar a palavra na nossa vida, mas a nossa vida tem que estar adequada nos padrões da Bíblia. Isso é algo muito importante. E aqui, entrando na história, Lia, em Gênesis 29, foi rejeitada. Lia foi desprezada por Jacó. Lia não era amada por Jacó. Obviamente que nós entendemos até aqui o porquê de não ser amada. Ela não foi escolhida por ele. Ela não era amada por ele, porque ela não foi a escolha dele. Literalmente, ela foi dada a ele. Então, tem algumas coisas que nós temos que prestar atenção no texto, né? Porque a gente também crucifica Jacó, né? Crucifica. Mas, obviamente, né, que a atitude dele era ridícula, porque ele desprezava Lia na cara dura. Porém, humanamente falando, Lia não foi a escolha de Jacó. Mas isso não dá margem para ele agir como ele agia, e não vai dar margem para ninguém agir de uma forma ríspida com outras pessoas só porque elas não foram as suas escolhas principais em questões sociais da vida. Enfim, Lia foi rejeitada. Lia não era amada por ele. Jacó rejeitava Lia emocionalmente. Ele preferia Raquel, porque Raquel era o primeiro amor da vida dele. Ele bateu os olhos em Raquel e pensou, essa, tem que ser essa. Raquel era extremamente bonita. Pensa num padrão de beleza, pensa numa mulher bonita. Então, Raquel, ela era muito bonita. Ela roubava mesmo a cena, porque Raquel era muito bonita. A Bíblia faz questão de mencionar isso, que Raquel era muito bonita. E Jacó amava Raquel, justamente, com certeza, olhando muito para a aparência, né? Olhando para toda a beleza, né? Física, olhando, né, para a personalidade, enfim. Mas o tempo passa. E essa rejeição que Lia sofria subiu para o desprezo, né? Porque antes ela não era aceita. Mas dali a um tempo ela passou a ser menosprezada. E aí é dois problemas. Não é aceita e ainda é menosprezada. Não é aceita, não é bem-vinda e ainda é vista como alguém inferior, sem valor, que é a escória e tá aqui e fica aqui e tudo bem. Só que
além de não ser amada, ser tratada com inferioridade, nós vamos entender que ainda assim, além de tudo isso, dessa dificuldade toda, Lia era uma mulher temente a Deus. Lia era uma mulher que temia a Deus. Ela era uma mulher de Deus, diferentemente de Raquel. Porque Raquel era muito bonita, minhas irmãs, mas não valia muita coisa, infelizmente. Raquel era muito bonita, mas Raquel não tinha um caráter tratado. Raquel era muito bonita, mas tinha um coração muito duro. Raquel era muito bonita, mas na mesma proporção da sua boniteza, Raquel era idólatra, amarga, invejosa. Raquel tinha uns atributos pesados. E nós vamos entender essa questão do sentimento, da evidência e da dor de Lia, porque nós vamos entender que o sentimento de rejeição foi porque Jacó não escolheu ela por amor. Gerou nela a falta de aceitação. Depois ela passou pelo sentimento do desprezo. Começou a ser ignorada e desvalorizada. E isso gerou nela a falta de valor e afeto. Pois é, Thalita, Raquel não era a flor que se cheirasse. Essa é a grande verdade. Raquel era complicada. Poderia estar na faixa daquele tal de sepulcro caiado, né? Jesus. Gente, Raquel era muito complicada. Lendo a história de Raquel e de Lia, você vai entender quem era Raquel. Raquel foi terrível. Eu vou ver se eu trago um estudo sobre Raquel. Eu tô pensando se eu vou querer falar de Raquel. Mas se eu for falar de Raquel, vai ser no sentido do que não devemos ser. Mas estou pensando. E sobre essa rejeição toda de Lia, minhas irmãs, para não perder aqui a linha, o foco, sobre essa questão toda que Lia sofreu, de todo esse desvalor, todo esse desprezo, toda essa rejeição, Deus viu Lia. Deus olhou para Lia. Deus via que Lia era desprezada. Deus viu a dor que Jacó não via. Porque Jacó não via, não percebia, talvez, como homem, né? Os homens geralmente não percebem tanta coisa. É da natureza. Fazer o quê? E de repente ele não pensava que era tão doloroso, era tão difícil a vida que ele proporcionava para Lia. Ai, irmã, é verdade, é a primeira vez também que eu também vejo eu mesma falando de Raquel nesses padrões, porque todas as pregações que a gente vê sobre Raquel no sentido de querer defender o pastorado, né, feminino. E aí as pessoas usam muito Raquel, né, porque quando a Bíblia menciona ela pela primeira vez, vai falar que ela está trazendo o seu rebanho, o rebanho do pai, porque ela era pastora daquele rebanho. Então muitas pessoas acabam pregando, né, sobre Raquel nesse sentido, né, de pastoreio, de cuidar do rebanho, de ser uma pastora. Agora tu imagina ter uma pastora dessa. Tu imagina ter uma pastora dessa, amargurada, invejosa, que roubou os ídolos do pai ainda. Eita, repreendido em nome de Jesus, gente. Que isso? Era difícil, irmãs. O Senhor olhou para Lia. O Senhor viu a tristeza que Lia carregava. O Senhor via o desprezo, o desvalor que Lia passava, sofria. Deus viu. E Deus se atentou para esse desprezo. Deus tem um carinho especial por aqueles que são desprezados e rejeitados. Deus tem um carinho especial pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que ninguém dá nada. Deus tem um amor por esse povo. Deus ama a gente. Deus tem um negócio muito íntimo com esse povo que a sociedade não vê, não enxerga. Que irmãos e irmãs também não veem, não enxergam. Deus tem
propósito com esse povo que sofre, sabe? Porque, obviamente, eu não vou enaltecer o sofrimento, porque eu não gosto disso. Vocês nunca me verão dando ibope para o sofrimento. Porque eu prefiro sempre focar na solução, na cura, na transformação. Então eu nunca vou enaltecer um sofrimento, eu nunca vou ficar fazendo carinho no sofrimento, porque Jesus ele é maior do que os nossos sofrimentos e Jesus pode nos curar de todos os sofrimentos que nós passamos ou estamos passando. Então, mais importante que a dor é o propósito. Mais importante que a nossa dor é aquilo que Deus quer nos ensinar dentro daquela dor e o que Ele está construindo em nós por meio daquela dor. E acabei de falar com a minha sobrinha agora sobre isso, que não importa o que as pessoas pensam da mãe dela, e sim o amor que Deus tem por ela e ela pela mãe. Sim, Deus tem um carinho, Deus tem zelo, Deus tem cuidado por aqueles que ninguém enxerga, né? Isso é pesado, irmãs, mas a verdade é essa, porque tem pessoas que não são vistas, não porque elas não têm necessidade de serem vistas, mas tem muita gente que não está sendo visto por fruto de um desvalor. As pessoas olham, enxergam a unção, enxergam ali o potencial, mas querem insistir nos seus orgulhos, querem insistir na soberba e tentam menosprezar, desvalorizar as pessoas. Infelizmente, essa é a sociedade, né, que nós vivemos. Mas Jesus é poderoso, minhas irmãs, e Ele tem um carinho tremendo, sabe? Um amor tremendo por aqueles que estão passando pela situação do desprezo, do desvalor. Jesus tem um amor, Jesus tem um propósito, né, com aqueles que são desprezados em todos os âmbitos, desprezado de casa, desprezado em qualquer área da vida, sabe? Que é desvalorizado mesmo. Jesus tem esse apreço. E Deus olha para o coração de Lia, Deus olha para o sofrimento de Lia, o tanto que ela queria ser amada, o tanto que ela queria ser aceita, o tanto que ela queria que o seu marido amasse ela, porque o propósito do casamento é esse, né? Você se casar com alguém que te ama, que te respeita, que te acolhe, que te abraça, que te dá um destino também, que te apoia, que se alegra com você, que tem satisfação de estar com você. Só que aqui ela não vive essa experiência do casamento abençoado, do casamento perfeito, de ter o amor do seu marido. E eu até entendo que sim, sofrer esse tipo de rejeição e desprezo na área conjugal deve ser uma coisa muito terrível, muito pesada. Mais pesada ainda do que ter um desprezo de parente, de amigos, de conhecidos. Eu acredito que o desprezo no matrimônio dói muito mais, né? Eu, Karina, penso assim. O Senhor olhou para Lia e Lia, minhas irmãs, era além das aparências. Enquanto Raquel só tinha a aparência para mostrar, Lia, querendo ou não, ela era além das aparências. Você já parou para pensar nisso? Que Lia, ela era além do desprezo que ela sofria. Lia, ela era além da rejeição que ela vivia. A gente foca muito no problema, mas nós precisamos pensar que Lia, ela era muito além das aparências, porque a beleza que Lia tinha era interna. Raquel era linda por fora, mas não tinha um caráter transformado. Ela era uma mulher ingrata, soberba. Mas Lia, ela tinha uma beleza interna dentro dela. Porque quando a Bíblia destaca sobre o olhar meigo de Lia, você vai imaginar comigo uma pessoa de olhos meigos. Uma pessoa que tem humildade no olhar. Uma pessoa que tem amor no olhar. Sabe aquela pessoa que quando tu olha, você, nossa, essa pessoa tem um olhar tão amável, né? Esse olhar que acolhe, esse olhar que abraça. Então Lia, ela era uma mulher bondosa. Lia era uma mulher humilde. Lia era uma mulher que era temente a Deus. Lia tinha suas qualidades, ela tinha seus atributos. Ela não era apenas um rótulo de rejeitada e de desprezada.
A esposa menos favorecida por Jacó era a mais favorecida por Deus. A pessoa que é menos favorecida pelos homens, em muitos momentos é a pessoa que é mais favorecida por Deus. Às vezes você olha ali uma pessoa humilde, aquela irmãzinha humilde do círculo de oração, e ninguém tá dando nada pela irmã do círculo de oração. Mas Deus está investindo pesado nessa irmã do círculo de oração. A gente não sabe. Mas a pessoa que é mais desprezada pela sociedade e pelos homens, geralmente, é a pessoa que Deus escolhe para injetar nessa pessoa um propósito, para injetar nessa pessoa um chamado, um projeto, para entregar coisas valiosas para essa pessoa. Sim, Ellen, eu também acredito piamente que Lia era escolhida para Jacó, porque ela glorificava a Deus pelos filhos. Sim, eu sou do mesmo pensamento. Eu tenho esse pensamento que Lia, ela era a escolha de Deus para Jacó. Lia era a escolha de Deus. Agora, Raquel, ele olhou, se apaixonou e nem quis saber se era a escolha de Deus. Sim, Camila, exatamente. Nesse momento, a chave virou na cabeça de Lia. Eu quando li, eu pensei, a chave virou na cabeça de Lia. Quando ela chegou lá no seu quarto filho e que ela glorificou a Deus. E coisas foram sendo transformadas, né, dentro do coração de Lia. Creio eu, né? Imagino eu. Então, Lia, ela era uma mulher, pensando, né, nos dias atuais, era uma mulher segundo o coração de Deus. Porque Lia, ela carregava bondade, Lia carregava humildade, Lia era temente ao Senhor. O coração de Lia não tinha ídolos. Ela era uma mulher humilde, bondosa, meiga, amável, sabe? Eu tenho uma ideia de Lia, de uma pessoa, sabe, simples, sabe aquelas mulheres simples, mas que são cheias da presença, aquelas mulheres que são simples, mas quando você chega perto, você sente graça, você sente bondade, você sente, sabe, um acolhimento, um amor. Eu imagino Lia assim, aquela pessoa que tem aquele olhar, sabe, que expressa o amor de Cristo. Exatamente, Ellen. Mostra as escolhas erradas que fazemos ao longo da vida. Exatamente. E eu imagino Lia como uma mulher de oração. Eu imagino Lia como uma mulher que literalmente era escolhida por Deus. Havia sim a expectativa no coração de Lia sobre ser amada, sobre ser aceita, sobre ser vista. Havia a dor silenciosa, né, da rejeição, do abandono. Havia uma dor silenciosa, né, de não ser vista, de não ser querida, de não ser amada por alguém. Ela já carregava essa dor silenciosa, essa inferioridade, né, já carregava isso. A dor de ver a sua irmã sendo amada, sendo querida, sendo bajulada, né? Vamos viajar na história. Mas quando se tratava dela, ela era aquela pessoa de canto, né? Vai para o escanteio e fica ali. Porém, ela era a escolha de Deus. Nada vai alterar os fatos. O desprezo, a rejeição, nada vai alterar que ela era escolhida por Deus. E, minhas irmãs, assim também é na nossa vida. As dores, as cismas, os traumas, as rejeições, as situações que nós enfrentamos na nossa vida não vão alterar o fato de que eu e você somos escolhidas por Deus para esse tempo. Não é porque você viveu, passou por um quadro de desprezo, de rejeição, foi desprezada no trabalho, rejeitada na igreja, rejeitada pelos parentes, rejeitada pelos amigos, rejeitada por outra pessoa muito próxima. Isso não vai alterar o fato de que eu e você, nós somos sim escolhidas por Deus, chamadas por Deus. Não é fácil ser rejeitada, não é fácil ser desprezada, mas em Cristo
Nós podemos vencer essa dor. Nós podemos ver essa cicatriz através do poder de Cristo. Ele pode fechar essa ferida. E a cicatriz vai ser apenas um testemunho de que foi vencido, de que sim, eu passei, mas o Senhor manifestou a glória dele nisso que eu passei. Sim, eu fui ferida, fui desprezada, fui rejeitada, mas Deus, nesse momento de dor, me entregou algo poderosíssimo. Deus, nesse momento de que, enquanto eu era rejeitada e desprezada por tudo e todos, no meu secreto, Deus estava me escolhendo, me fazendo promessa, me entregando projetos e me usando poderosamente. Nada vai alterar o fato, minhas irmãs, que eu e você, nós somos escolhidas pelo Senhor. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para o resto da sua vida, não. As dores são apenas processos. Onde está doendo, ali significa que precisa de cura. E como que vai curar? Confessando a dor, confessando a brecha, confessando a situação. Está doendo aqui, Jesus. Pai, eu estou sendo rejeitada nesse lugar e eu acabei de descobrir que essa rejeição está perturbando meu coração. Deus, eu estou sendo menosprezada aqui nessa área. E eu acabei de descobrir, Pai, que essa dor está me incomodando, está me machucando. E tudo que nós levamos no altar de Deus, Ele age poderosamente na nossa vida, minhas irmãs. Então, as dores, elas fazem parte do nosso processo. As dores fazem parte do nosso propósito. Lia, ela foi rejeitada. Lia foi desprezada. Lia tinha a expectativa de que a cada filho que nascesse, Jacó olharia para ela, mudaria sua visão sobre ela, iria corresponder às expectativas dela. Só que não foi bem assim. A cada filho era uma esperança. A cada processo que ela vivia era uma esperança. A cada dor da rejeição, a cada dor da gestação, também ali era um cenário. Agora pensa, esse cenário de dor de Lia, esse cenário de rejeição de Lia, aí essas dores, né, da gestação, que também são dores que não tem como descartar, mas tudo isso fez com que trouxesse a existência, Lia trouxe a existência uma nação. Lia trouxe à existência a nação de Israel. Ela trouxe à existência a linhagem por onde Jesus viria. Olha que profundo. A mulher que foi desprezada, a mulher que foi rejeitada, foi usada, escolhida por Deus. E através dela, de Lia, da rejeitada, da desprezada, surgiu a linhagem messiânica. Jesus veio da linhagem de Lia. Isso é poderoso demais, minhas irmãs. Porque quando Deus nos escolhe, não importa a rejeição, não importa o abandono, não importa a situação. Quando Deus nos escolhe para um propósito, Ele escolheu, está escolhido e vai acontecer na nossa vida. Foi através de Lia que veio a linhagem messiânica. Olha que papel importante Lia teve na história. Isso nos mostrando que as nossas dores, elas possuem um propósito. As nossas dores, elas estão produzindo algo. Essas dores produzem um peso de glória. Essas dores produzem frutos permanentes. Essas dores produzem algo da parte de Deus dentro de nós. Essas dores, esses processos vão nos lapidando, vão nos moldando, vão nos amadurecendo para cumprir um grande propósito que Deus já colocou na minha e na sua vida. Poderosíssimo a história de Lia, porque veio dela, Jesus veio da linhagem de Lia, não veio da bonitona não, veio de Lia. A mulher humilde, a mulher bondosa, a mulher com os olhos meigos, a mulher que era acolhedora.
Foi dela que veio. Sofreu, sofreu, mas cumpriu um propósito glorioso, nos mostrando sim, tem dor, tem, mas tem propósito de Deus também. E quando Deus fecha a ferida, está fechado. Quando Deus cura, está curado. Quando Deus resolve, está resolvido. Então não despreze o que você está sentindo. Está se sentindo rejeitada, desprezada, mas saiba que Deus está trabalhando perfeitamente e gloriosamente na sua vida, e através de você vai nascer um propósito, através de você vai nascer um chamado, um ministério, através das dores vai nascer um ministério que vai impactar outras mulheres, que vai impactar uma nação, que irão impactar uma geração inteira, porque nós pensamos grande, nós pensamos que os impactos, irmãs, eles serão impactos de nações, de gerações, coisa grande, porque hoje nós estamos aqui, mas e os nossos filhos? Gerações, nações, não sabemos onde Deus vai levar essas crianças, outras já até nasceram, outras ainda irão nascer, mas será através de nós, de mim e de você, que Deus vai cumprir uma promessa. Deus vai cumprir um propósito. Eu também recebo, Thalita, glória a Deus, eu recebo isso em nome de Jesus, porque não é fácil, irmãs, passar pelo desprezo. É por isso que eu nunca vou enaltecer as dores, porque primeiramente não é fácil passar por elas. A gente enxerga o propósito. Temos que enxergar cada propósito dentro de cada dor. Isso é ser inteligente, madura. A gente não tem que sair correndo. A gente tem que enxergar o propósito de Deus dentro daquele cenário. E como que eu enxergo o propósito de Deus? Sempre olhando para dentro de mim, para o meu coração. Se Deus está permitindo isso na minha vida, peraí, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. O que Ele está fazendo dentro de mim? O que precisa ser curado dentro de mim? O que eu preciso confessar? Por que Ele está me atraindo por meio dessa dor? Por que Ele está me atraindo por meio dessa situação? Isso é maturidade espiritual. Isso é assumir as responsabilidades espirituais. Por meio de Lia, foi formada a linhagem messiânica. O nosso Salvador veio da linhagem de Judá por meio de Lia. É evidente a dor. É evidente o desejo de aceitação dela como mulher, como ser humano. Mas coisas poderosíssimas estavam saindo de dentro dessa mulher. Enquanto sofria, coisas poderosíssimas estavam saindo de dentro dessa mulher. Deus age. Deus age, minhas irmãs. Deus faz. Independente da situação que você está, Deus vai fazer algo na sua vida e vai ser grandioso. E daí eu quero também destacar sobre os filhos de Lia. Foi tão forte que Deus fez na vida dela, que Deus fez ela engravidar enquanto Raquel estava lá. Estava esperando. A dona amargurada estava lá e esperou, minha irmã. Mas a Raquel, ela esperou mesmo. Enquanto Raquel esperava, Lia já estava dando cria, já estava botando as crianças tudo para fora. Sendo agraciada, abençoada, prosperando, avançando. Estava doendo, mas estava avançando. Estava doendo, mas estava produzindo. Estava doendo, mas estava frutificando. Está doendo, mas está frutificando. Está doendo, mas está avançando. Você já não é mais a mesma. Você já não está mais no mesmo lugar. Você está avançando para a glória de Deus. As dores também nos fazem avançar em direção ao nosso propósito, em direção ao que Deus tem para a nossa vida. E Lia, ela estava avançando, minha irmã, mesmo na dor, mesmo no desprezo, mesmo na rejeição, Lia estava avançando. Porque além de tudo que ela passou, ela se manteve serva de Deus. Ela se manteve humilde. Ela se manteve na presença do Senhor. Ela se manteve ali na posição dela, de bondade, de humildade, de mansidão. Eu imagino uma mulher mansa, humilde mesmo, uma mulher boa, aquela mulher que tu chega na casa dela, ela já te oferece café, água, já faz o bolo.
Daqui a pouco tá fazendo um almoço, daqui a pouco já é a janta, sabe aquela mulher? Gente boa, é assim que eu imagino essa mulher. E depois nós vamos ver que ela realmente foi esse tipo de mulher, porque ainda tem mais coisas ainda. E aí vem a sequência de filhos. E o primeiro filho, ela já bota ali, o Senhor viu a minha infelicidade. E ela tá botando para fora que realmente eu estava infeliz, eu passei pelo quadro da minha infelicidade, da minha rejeição, mas o Senhor viu. Então o primeiro filho de Lia, ela já glorifica a Deus, ela já consagra a Deus, ela já coloca o nome do Senhor. Aí vem o segundo. O Senhor viu que sou desprezada. Mais uma vez Lia coloca o nome do Senhor ali. Mais uma vez ela consagra ao Senhor. Mais uma vez ela dá glória ao Senhor. Aí vem o terceiro. Aí ela já fala, bom, certamente, finalmente, o meu marido vai olhar para mim. Vai se apegar a mim. Daqui a pouco vem o quarto filho, Judá. Desta vez louvarei ao Senhor. E mais uma vez Lia está louvando a Deus. Mais uma vez ela está glorificando. Mais uma vez Lia está consagrando a Deus o seu filho. E já se passaram ali 4 filhos e ela consagrava a Deus, ela apresentava a Deus. Mesmo na dor, mesmo sofrendo desprezo, ainda assim Lia glorificava, consagrava, permanecia na presença do Senhor. E é o que nós também precisamos permanecer. Em todos os quadros da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, em todas as dores emocionais que podem existir nesse mundo, mas nós precisamos permanecer na presença do Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor, falando para Deus, está difícil, está pesado, está puxado, mas eu não arredo o meu pé da tua presença, eu não saio da tua presença. Está acontecendo isso, mas eu continuo, Senhor, na tua presença. E é assim, posicionamento. Tá ruim, mas em Cristo eu sou mais que vencedora. Para nós, porque Lia aqui ela ainda não conhecia, né, Cristo. Ela tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre o contraste de Lia e nós. E aí vem o quinto filho, vem Isacar. Deus me recompensou. Deus tem me dado o meu galardão. Mais uma vez Lia fala o nome de Deus aqui. Mais um filho e mais uma exaltação ao nome do Senhor. Aí vem Zebulon. Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Mais uma vez ela está falando o nome de Deus. Daqui a pouco veio Diná, ok? Mas a chave também de Lia virou nesse quarto filho. E aí eu começo a imaginar também que ali Lia meio que tirou o foco da dor e da rejeição e focou ainda mais forte em Deus. Talvez ali Lia desfocou um pouco do problema e começou a... Não, Senhor, o teu nome é exaltado, glorificado. Poderoso é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, meu Deus. Então a chave de Lia meio que dá uma virada, né? Ela começa a intensificar. Ela começa a intensificar aqui a exaltação, a glorificação ao nome do Senhor. Então eu imagino Lia tirando um pouco os olhos dela do sofrimento, da rejeição, da ferida e colocando os olhos dela no Senhor. Desfrutando do privilégio que era, da importância que era ser mãe naquele tempo, porque ser mãe naquele tempo era troféu. Quem não era mãe era tida como maldita. Ser mãe naquele tempo era troféu. E Lia, ela, apesar dos pesares, ela olhou para tudo de bom que Deus já tinha dado a ela, feito por ela. Ah, Jesus, né? No nosso caso. Ah, Deus, realmente, né? Eu tô passando por isso e isso, mas olha quanta coisa boa o Senhor me deu até aqui. Bom, Deus, não tá como eu queria, mas olha quantas coisas boas o Senhor já tem me proporcionado até aqui. Ah, Senhor, eu não cheguei aonde eu queria, mas nossa, Senhor, olha quanto eu evoluí nesse ano. Quantas coisas eu fiz, quantos propósitos, quantas orações. Nossa, quantas coisas eu consegui desenvolver esse ano. Não tá naquele jeito, Senhor, mas eu te glorifico, porque até aqui o Senhor foi Deus na minha vida e vai continuar sendo Deus na minha vida. Então é um momento que Lia ela vai tirar esse foco
desse desejo de aceitação, dessa rejeição, e vai colocar os olhos no Senhor. E aqui é um convite para mim e para você. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, independente, irmã, independente, sabe? Eu sei, minhas irmãs, que infelizmente a nossa sociedade, o mundo que nós vivemos, estão sim romantizando muitas coisas. Estão romantizando dores. Estão romantizando situações, como se Jesus não fosse capaz de curar todas as coisas. Como se Jesus ele pudesse agir só no físico, ele não pudesse agir no emocional, ele não pudesse agir no íntimo. As pessoas hoje estão limitando o poder de Deus. Elas estão aceitando o probleminha tal. Não, eu sou rejeitada. Ela quer carregar o troféu da rejeição até a morte, sendo que Jesus já morreu na cruz, anulando esses rótulos, anulando essas maldições, anulando essas sentenças, e nele nós somos livres, e nele nós temos liberdade, e nele nós somos uma nova criatura. Então não aceite os rótulos na sua vida. Você não é rejeitada, você não é desprezada, você não é abandonada. Não aceite esses rótulos na sua vida. Você não é complexada, você não é essas coisas ruins que a sociedade romantiza. Porque Jesus é poderoso, morreu na cruz por você, te deu vida, vida em abundância. Então não aceite, não carregue os rótulos como um troféu. Se você tiver que carregar um troféu, aqui tem um ótimo troféu para você carregar. Levantar a Bíblia Sagrada, que te apresenta quem é o Rei dos Reis, que morreu por você, morreu por mim, nos deu vida, vida em abundância, somos uma nova criatura, somos amadas, escolhidas pelo Senhor. As pessoas podem sim ter te desvalorizado, as pessoas podem sim ter menosprezado você, sua jornada, sua trajetória, mas você está diante de um Deus que não te rejeita, não te abandona, muito pelo contrário. Você está diante de um Deus que te escolheu. Apesar de tudo que Lia passou, ela se manteve bondosa, humilde, meiga, amável e temente ao Senhor, prestando honra ao Senhor, prestando glória ao Senhor, consagrando seus filhos ao Senhor. Dor e propósito caminham juntos. Ela passou por dores, mas cumpriu um propósito. Você pode estar passando por uma dor na sua vida, mas é através dessa dor que vai se manifestar o propósito de Deus na sua vida. Então, não romantize a dor, não romantize essa situação. Pelo contrário, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus te fazer enxergar, te ensinar que tem dor, tem propósito. Tem dificuldade? Tem propósito. Está sendo rejeitada? Tem propósito. Até nisso tem propósito, irmã. Tem propósito na rejeição, tem propósito no desprezo, porque essas coisas, querendo ou não, trabalham o nosso caráter e o nosso coração, sabia? Trabalham. Porque Deus, ele tem algo grande a fazer na nossa vida, ele tem um lugar muito grande para nos colocar, mas nós precisamos chegar lá curadas, saradas, prontas para viver o propósito. Não podemos chegar no propósito complexadas. Não podemos chegar no propósito com síndromes. Não, nós temos que chegar inteiras, curadas. Então, se há rejeição no nosso coração, esse sentimento, a gente precisa reconhecer que tem, que passamos, que sentimos, que choramos e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu e você precisamos colocar na oração: Pai, por que eu me sinto assim? Por que eu tô com essa dificuldade assim? E Ele vai nos curar, Ele vai nos tratar. Nós não podemos ser reféns de aprovação humana. Nós temos que ser reféns da aprovação de Deus. É Deus que tem que nos aprovar. É Deus que tem que assinar ali, ó, o nosso cheque.
É Deus que tem que nos autorizar. É Deus que tem que nos impulsionar. Não espere do homem, não. Não espere das pessoas, não. Porque é muito melhor fazer a vontade de Deus do que ficar fazendo a vontade do homem, tu não acha? Nós precisamos focar que é muito melhor ser escolhida por Deus do que, às vezes, ser escolhida pelo homem. Tem muitas mulheres que estão tão focadas em serem escolhidas pelos homens, pelas coisas dessa terra, que não conseguem enxergar e entender o propósito de Deus para elas. E você tem que ser escolhida por Deus. Você tem que ser aprovada por Deus. Porque o mesmo povo que gritou Hosana, Hosana, foi o mesmo que gritou crucifica-o, crucifica-o. Então, quando nós queremos a aprovação de pessoas, de homens, nós corremos perigo, irmãs. Porque os mesmos que gritam Hosana, Hosana, lá vem ele, é os mesmos que gritam crucifica, crucifica. Infelizmente. Então nós precisamos querer, desejar e ser mulheres aprovadas pelo Senhor, escolhidas pelo Senhor, e isso tem que nos bastar. Isso tem que ser suficiente para a nossa vida. Eu falo para você e falo para mim. Tem que ser suficiente. O sentimento de sermos aprovadas e escolhidas pelo Senhor. É esse o desejo que tem que estar no nosso coração. É o Senhor que precisa me aprovar. É o Senhor que precisa me autorizar. E eu preciso caminhar debaixo dessa direção do Senhor para a minha vida. Nós precisamos enxergar o propósito de Deus nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Ao invés de querer sair correndo da dor, nós precisamos enxergar o propósito de Deus naquela dor. Porque geralmente Deus quer fazer algo, quer fazer uma obra através daquilo ali. Então precisamos estar sensíveis. Deus escolheu uma mulher que não foi escolhida pela sociedade. A sociedade não escolheu Lia, Jacó não escolheu Lia. Ninguém escolheu Lia, mas Deus escolheu Lia. Se cumprindo a palavra, lá em 1 Samuel 16:7, que vai dizer que Deus não vê a aparência, mas o coração. Lia tinha atributos, Lia tinha características. Como eu já disse, quais eram as características de Lia? O olhar meigo, a humildade, ser uma boa mulher, amorosa, acolhedora, fiel a Deus, temente a Deus, mulher de oração, mulher mansa. Olha quantas coisas boas tinha em Lia. É muito mais prático nós olharmos para as coisas boas que tinha em Lia do que querermos forçar e nos forçar a olhar apenas para o desprezo. O desprezo tenta nos fazer olhar só para o desprezo mesmo. A dor tenta nos fazer olhar só para a dor mesmo. Mas olha quantas características a Lia tinha, quantas características você tem, quantas características eu tenho, quantas qualidades eu tenho, quantas qualidades você tem. Você tem muito mais qualidades do que dores, minha irmã. Mas você precisa ver as suas qualidades. Você precisa ver as suas características em Deus, porque você tem mais qualidades, mais características, você tem mais coisas boas dentro de você do que coisas ruins. Você não é a sua dor, você é um propósito de Deus. Você é uma escolhida por Deus. Você pode até ter sido rejeitada, mas você não está rejeitada por Deus. Você pode ter sido desprezada, mas você não está sendo desprezada por Deus. E olha que poderoso é isso. Ela tinha suas qualidades. Nós temos as nossas qualidades. Às vezes nós esperamos muitas coisas externas e nós não olhamos as coisas internas. Nós precisamos nos valorizar, nós precisamos nos amar, nós precisamos ver as coisas boas que o Senhor já colocou dentro de nós. Nós sabemos fazer coisas boas, nós sabemos dar bons conselhos, nós carregamos uma promessa, um propósito.
Tem coisas boas, irmãs, e nós precisamos focar nas coisas boas que nós já carregamos, ao invés de querer ter um desejo ardente de pertencer a ambientes, de pertencer a lugares. Queira pertencer ao céu, queira pertencer ao reino, queira pertencer às coisas do Senhor, queira pertencer às coisas que são espirituais para a sua vida. Você tem coisas boas dentro de você. Você não é só uma pessoa que foi rejeitada ou desprezada. Você carrega qualidades, você carrega características, coisas que Deus colocou em você. Nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos das dores e colocar os nossos olhos no propósito. Nós precisamos avançar, minhas irmãs, no propósito que Deus tem para nós. Nós precisamos avançar sobre a palavra que já foi confiada, porque Lia foi escolhida de Deus e você e eu somos escolhidas de Deus e escolhidas para um tempo como esse. Se há uma ferida aberta, saiba que Deus vai curar essa ferida. Hoje, eu creio e profetizo que hoje a cura do Senhor vai sobre o seu coração e vai sobre a sua mente. Se há uma marca de rejeição, de abandono, hoje o Senhor vai te marcar com a presença dEle, com a glória dEle, com o poder dEle, que vai operar na sua vida. Minha irmã, em nome de Jesus, Deus nos escolheu desde o ventre. É o que a palavra diz. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, vai dizer isso. Que ele foi escolhido desde o ventre. Você é escolhido desde o ventre. Eu sou escolhida desde o ventre. Se Lia soubesse que ela havia sido escolhida desde o ventre, eu imagino que, de repente, a perspectiva dela seria outra. Se Lia soubesse o que eu e você sabemos agora, se Lia soubesse o que eu e você sabemos nesse exato momento, que há um propósito do Senhor na nossa vida e que nós fomos escolhidas por Ele desde o ventre da nossa mãe, se Lia soubesse disso, talvez ela pensaria diferente sobre a rejeição. Então nós precisamos entender isso. Nós fomos escolhidas. Deus não nos rejeita. E nós temos vantagem, porque Jesus já se manifestou, já se apresentou e está no meio de nós. Nós temos uma vantagem, minhas irmãs, que Lia aqui não tinha. Lia aqui, ela não tinha a revelação bíblica que nós temos hoje. Lia aqui não tinha a revelação bíblica de que nós fomos escolhidas, que ela também foi escolhida desde o ventre, que ela foi criada pelo Senhor, que Deus sondava todas as coisas dentro dela, que mesmo quando ela não era nada ainda dentro daquele ventre, o Senhor já tinha projetado ela. Ela talvez não sabia, ela não sabia, mas eu e você sabemos. Há um propósito de Deus sobre a nossa vida. Eu não posso forçar o texto e querer forçar a rejeição, querer forçar o desprezo. Eu não posso forçar esse texto, minhas irmãs, porque Jesus, Ele já veio. Jesus tem cura, Jesus tem libertação, Jesus tem salvação. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele nos escolheu e saber que Ele nos escolheu já deveria ser suficiente para mim e para você. O Senhor já nos escolheu, não tem como voltar atrás, não tem mais nada o que fazer. Apenas seguir o fluxo do céu. Ele já nos escolheu, Ele já nos deu nome, sobrenome, endereço. Ele já nos deu um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito e nós precisamos caminhar no meio desse propósito. Eu não posso forçar o texto e ficar batendo na rejeição, ficar batendo na dor, ficar batendo no propósito, porque, irmãs, tem cura de Deus para nós, tem cura de Deus para você, tem cura de Deus para todo sentimento de rejeição, de abandono, de tristeza. Tem cura do céu para nossa vida. Nós precisamos tomar posse da cura. E saber, minha irmã, que nós estamos gerando um propósito.
e saber que através da dor, através do processo que vivemos, Deus está gerando algo dentro de nós. Lia foi escolhida pelo Senhor, você e eu somos escolhidas pelo Senhor e nós viveremos tudo aquilo que Ele mesmo. Lia foi escolhida, você também é um escolhido do Senhor. Então não fique focando na dor, não fique focando no propósito, não fique focando no propósito que o inimigo tinha de te fazer desanimar e desistir. Não foque. Foque na vida eterna. Foque na salvação. Foque na cura que já foi liberada sobre você, sobre a sua dor. Foque na transformação. Foque na vida abundante. Você foi rejeitada? Você não está rejeitada. Você foi desprezada? Você não está desprezada. Eis que tudo novo se fez. Você crê que tudo novo se fez na sua vida? Você entendeu o propósito de Lia? Que era muito maior do que a dor que ela passou? Porque através de Lia veio a linhagem messiânica, veio a linhagem de Jesus. Através dessa mulher que sofreu, mas que foi uma guerreira, que não deixou a peteca cair dentro do sofrimento. Ela se manteve temente, obediente. Acolheu os filhos de Raquel quando Raquel morreu. Ela acolheu os filhos de Raquel para ver que ela era a bondade em pessoa. O amor em pessoa. Porque ele teve capacidade de acolher os filhos de Raquel quando Raquel morreu. Ela poderia não ter acolhido. Afinal de contas, foi rejeitada, desprezada, esculachada pela irmã. Menosprezada. Mas não. Bondade e misericórdia habitava no coração de Lia. Através da dor, tinha um grande propósito. E é dentro de cenários de dores nas nossas vidas que existe um grande propósito da parte de Deus. Nós fomos escolhidas por Ele. Guarde essa palavra no seu coração. Você foi escolhida por Deus. E Ele te cura de toda rejeição. Ele te cura de todo desprezo. Ele te cura de todo... Ele te cura de todo medo. Ele te cura de todo abandono. Ele te cura de toda enfermidade emocional e até mesmo a enfermidade física. Ele é o Deus e te cura. Ele é o Deus que sara. Então receba essa palavra no nome de Jesus. E eu preciso orar rápido porque minha bateria vai acabar. Sangue de Jesus tem poder, minhas irmãs. Vamos orar? Vocês recebem essa palavra? Vocês entenderam a mensagem de Lia? Que na dor, que no desprezo, tinha um propósito, teve um propósito. Aprendeu que dentro de um cenário de dor, a gente tem que perseverar na presença do Senhor? Perseverar naquilo que Ele está fazendo dentro de nós? Rejeitada por Deus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Rejeitada pelo homem, escolhida por Deus. Ela foi da dor ao propósito. E o propósito era grande demais, porque Jesus era o propósito da vida de Lia. Meu Deus, glória a Deus. Jesus era o propósito da vida de Lia. Meu Deus, irmão, eu fiquei até quente. Jesus era o propósito da vida de Lia. Glória a Deus, Jesus é o nosso propósito também. Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas mulheres, Deus, esses homens, essas pessoas que entraram aqui nas tuas mãos, Pai. Quero, em nome de Jesus, profetizar vida em abundância sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Pai, manifesta a tua glória sobre a vida delas, deles, ó Deus. Manifesta, Senhor, a tua presença. Senhor, vai operando, Deus, com poder e glória. Vai curando, vai libertando, vai transformando, vai sarando o coração, vai sarando a mente, Deus.
Vai fechando as feridas, ó Deus, que o passado, que o mundo, que as pessoas fizeram lá atrás. Pai, em nome de Jesus, derrama bálsamo do céu, derrama um óleo de alegria, Senhor. Troca as vestes de lamento por vestes de louvor, em nome de Jesus. Que as minhas irmãs, os meus irmãos sejam tremendamente abençoados, impactados, recebam a paz do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, recebam a cura na mente, recebam a cura na alma, recebam a cura no coração, recebam a cura no corpo, recebam a cura em nome de Jesus. Vivam os propósitos, vivam as promessas do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo os teus filhos, ó Deus, e que a tua palavra venha crescer e frutificar no coração de cada uma. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Escolham certo, escolham olhar para o propósito, escolham olhar para Cristo, escolham olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo e construindo dentro de vocês. Você tem que ir da dor ao propósito. E o propósito é Jesus Cristo. Ele tem algo poderoso para a sua vida. Deus abençoe vocês e até amanhã para a nossa próxima live da palavra. E vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. E lembrando que essa semana nós teremos 2 convidadas especiais. Sexta-feira temos uma, sábado temos outra e, de repentemente, semana que vem temos outra, mas não está nada firme ainda. Deus abençoe vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus. Um grande beijo e até amanhã.